Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Aqui você vai se tornar literalmente uma testemunha do paranormal. Nós estamos trazendo os maiores vídeos mais famosos do mundo, né, com flagrantes paranormais, ou supostos flagrantes, né? Sempre pode ter uma farsa do meio, mas é fato que muitos são reais, certo? E hoje a gente vai explicar um pouquinho também com esses flagrantes que nós vamos testemunhar de objetos se movendo, né? Porque existe muita discussão sobre isso. Será que um espírito, será que uma entidade pode se apossar, pode amaldiçoar um objeto? A gente que é cristão, nós sabemos o seguinte, meus irmãos, que do jeito que existe o bem, existe também o mal. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que se carregar uma cruz, um crucifixo, vai estar abençoado, protegido, ou até trazer sorte, né? Também existem outros objetos que podem fazer justamente o contrário, né? Você vê, por exemplo, que uma prática que vem do paganismo, muitas pessoas até têm no chaveiro e nem sabem. É um pé de coelho, né? Que é o rabinho do coelho ali que eles usam, que acredita-se que traz sorte. Então, do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Falando de paranormal, sobrenatural, muitas pessoas dizem assim: olha, não tenha medo. Eu já vi até youtubers, né, aqui falando isso. Olha, não tenham medo do paranormal, porque é fato que nenhuma pessoa nunca foi comprovada de ter falecido por causa do paranormal. Isso é uma mentira muito grande, meus irmãos. Eu não sei se eles falam isso para tranquilizar as pessoas na hora de assistirem um vídeo ou porque são desinformados mesmo. Mas eu tenho que bater a real para vocês. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, você que pesquisa, você que gosta desses assuntos, algum vídeo você já se deparou com a Ilha das Bonecas, né? Se eu não me engano, ela fica no Japão. Essa Ilha das Bonecas, ela tem esse nome porque uma menina pequena se afogou perto da casa de um homem, bem isolado, ele mora bem isolado lá. E aí ele ficou um remorso tão grande por ele não ter podido salvar ela, não ter visto ela se afogando, que ele pendurou uma boneca em uma árvore em homenagem a ela. Depois de um tempo ele começou a ouvir lamentos, choros. Chega a me arrepiar de pensar, família. Ele começou a ouvir isso, né? Choro, ouvia como se alguém estivesse se afogando, engolindo água. Ele ouvia esse barulho, ele via vulto próximo da boneca e até a própria boneca se mexendo. Por conta disso, ele achou que o espírito da menina estava, né, nessa boneca. Então ele começou a espalhar mais bonecas para que ela tivesse mais opção e acabou fazendo isso por toda a ilha. Resultado, o que aconteceu com esse cara depois? Ele faleceu, saiu um monstro e abriu ele no meio? Não. Ele foi encontrado sem vida na margem do local onde a menina se afogou, né? Ela na água, óbvio, e ele ali pertinho, de frente ao lugar onde ela se afogou. Tava o cara lá, falecido, de causas naturais, de causas naturais. Foi afogamento? Não, foi de causas naturais. E é isso que o paranormal faz. Tanto pesquisador de OVNI como pesquisador de fenômenos reais, meus irmãos, eles costumam ter essas partidas estranhas. Por exemplo, o cara infarta sem nunca ter tido problema de coração. O cara tem um derrame. O cara dá uma parada respiratória enquanto dormia sem o cara ter histórico nenhum de problema de saúde. É isso que o paranormal faz. Então é por isso que eu digo a vocês, para mexer com essas coisas tem que ter um certo cuidado, um certo respeito, porque não é tão simples, não é tão fácil como diz. Infelizmente os filmes, né, eles passaram uma ideia errada, né, que vai sair ali uma entidade toda contorcida atrás da pessoa, né, vai sair do corpo e vai correr atrás de você. Não existe, né? As coisas acontecem assim, de uma forma natural, mas é sobre o natural que esse fenômeno acontece. Não é à toa que chamam de sobrenatural ou paranormal. É sempre um paralelo com o normal. A palavra vem disso, paranormal, um paralelo do normal. Tudo um em cima do outro ali, próximo, meus irmãos. E é assim que as coisas acontecem. Mas deixa eu começar com os flagrantes, né? Senão você vai ficar só com a explicação. Deixa eu tirar aqui do bolso. Vamos para o primeiro fenômeno desse tipo. E se você tiver um objeto desse tipo, tenha cuidado, meus irmãos, porque eles costumam atrair muita coisa ruim. E a gente vai falar daqui para o final desse vídeo sobre isso, tá certo? Deixa eu colocar. Vamos lá, vamos meter bronca. E hoje o vídeo tá daquele jeito, meus irmãos, daquele jeito que vocês gostam. Bom, aqui você vê um boneco, né? Que foi feita inclusive uma investigação por um canal, de um velho assustador, um fantoche. O dono dessa marionete alegava que ele era possuído, que ouvia ele se mexendo pela casa. Quando ia dormir se sentia sufocado, como se a entidade que tivesse no boneco tentasse sufocá-lo, né? É quase como uma paralisia do sono, só que ele sentia como se alguém tivesse, né, apertando a garganta dele. Então ele resolveu filmar, né, esse boneco. Depois de adquirir ele, ver todos esses fenômenos, ele começou a prestar atenção nele, colocou uma câmera. Você vê que a hora aí
A data 13/7/2015, ele está numa caixa totalmente de vidro, não tem espaço. E olha, observa esse fenômeno aí, família. Olha, tá vendo? Esse é o instrumento que você usa para manipular, porque é uma marionete, não é um boneco. Tá vendo? É uma redoma de vidro, não tem nem como você dizer, não, mas foi pelo lado. Não foi, não foi. E tem outro caso aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês outro caso aqui bem parecido com esse, que é tão assustador quanto, que é um boneco chamado Robert, né? Ele tem uma das histórias mais assustadoras, porque ele foi adquirido há 111 anos atrás, certo? Foi dado pelo avô, ele uma criança ainda, é chamado Conto de Robert, 111 anos de idade, e foi dado a Robert Eugene, né? E quando era criança ainda, e era seu avô. Esse boneco ele foi encontrado pelo avô dele em uma viagem para a Alemanha. Ele era americano, morava nos Estados Unidos e viajou para a Alemanha, encontrou esse boneco e trouxe para o seu neto. Belo presente, né? Robert Otto, que é o nome do menino na época, batizou esse boneco de Robert, só Robert, certo? Só que ele se apegou tanto a esse boneco que ele começava a falar com ele, começava a tratá-lo como se fosse uma pessoa viva. Se ia comer, colocava ele lá na mesa. Se ia dormir, deitava ele também, o cobria, certo? Tanto é que os pais dele começaram a ficar preocupados com ele, porque ele, em vez de fazer amigos, né, como os outros coleguinhas, ele só era como boneco, como se fosse de fato o melhor amigo dele. Para você ter ideia, família, aqui é absurdo isso, ó. Quando ele ficou adulto, na casa que ele construiu, né, ele fez uma parte em cima, um andar em cima, só para colocar esse boneco lá em cima, né? E as pessoas que olhavam para essa janela da casa, que viam o boneco ali em cima como se fosse vigiando, você vê eu fico até, ó, eu me arrepio com essas coisas, porque você vê que tem parte com coisa ruim, né? Para você ver, ele colocou em cima o boneco naquela coisa, como se ele estivesse vigiando a casa, protegendo a casa, como um amigo, né? Você pede, olha, dá uma vigiada aí para mim. Ele colocou o boneco lá, e as pessoas que olhavam certas horas da noite, do dia, percebiam como se ele tivesse olhando, né, vigiando. Ele faleceu e o boneco ficou lá. E quando foi em 1974, outra pessoa comprou essa casa. Veja como essa história é muito antiga, é 111 anos. Quando ele morreu, né, em 1974, o novo proprietário, Midler Helter, né, comprou essa casa com o boneco. O boneco foi incluído na venda, né, porque já a família do Robert, né, os parentes dele, não quiseram ficar com o boneco. Aí já vendeu junto com a casa. Disse, olha, a gente vende, mas tem que ficar com o boneco. E aí fez um preço mais em conta e o cara comprou, né? E o novo proprietário afirmou que de fato o boneco é assombrado, e disse que acontecia coisas inexplicáveis. Ele ouvia risadinha no sótão, era como se o boneco de fato tivesse cordas vocais. E ele acabou não aguentando isso, né? Além dessas risadas, ele ouvia pisada assim também forte na casa. Ele acabou doando esse boneco para um mausoléu, o mausoléu Martelo, né? Fica no oeste da Flórida. E o boneco tem ficado lá, já faz uns 40 anos que ele está lá nesse museu. E estranhamente as pessoas iam lá visitar esse boneco. Olha que coisa doentia, família. As pessoas iam lá visitar esse boneco e iam para casa, né? Muitas debochavam, brincavam, dava aquela risada, achava boba a história. O que é que aconteceu aí, família? Por isso que eu digo, não zombe do paranormal, não zombe do que você não conhece, meus irmãos, porque pode atrair coisa ruim para você. Foi o caso de 1000 pessoas, né? Os proprietários do mausoléu ficaram beijo porque o boneco de repente recebeu 1000 cartas. E aí eles abriram essas cartas para ver, e eram pessoas pedindo desculpa ao boneco por ter zombado dele, dizendo que muitas coisas ruins aconteceram com elas por elas terem zombado. Então elas mandaram essa carta, mandaram várias cartas, né? 1000 pessoas pedindo perdão ao boneco, né? A entidade que controla o boneco, porque é isso, né? É isso que eu vou falar com vocês. Essas entidades, meus irmãos, elas existem e elas se aproximam. Tem essa imagem aí que você vai ver, né? Que o boneco pisca na câmera, né? Conseguiram pegar essa imagem dele, ó. Você vai ver aí, ó. Tá vendo? Ó, câmera lenta. Tá vendo? Então é isso, meus irmãos. Nunca deboche, nunca brinque com o que você não conhece, porque ao fazer isso, a pessoa atrai muitas vezes a maldição para ela própria. Nem é para a pessoa e ela consegue atrair. Esse outro é de uma boneca mexicana, né? A menina vai estar aí, você vai ver.
E, meus irmãos, a reação dela já diz tudo, né? É uma boneca comum, não é uma boneca eletrônica. Claro que sempre pode, alguém pode ter feito, pode, sempre pode ter acontecido isso. Mas eu creio que não, até pela reação da menina, né? E essas pessoas que gravaram não são youtubers, não trabalham com esse tipo de coisa, não ganharam nada com isso, né? Simplesmente fizeram a captura e depois de muito tempo, acho que foi feito até em VHS, né? Elas estão aí, as imagens disponíveis para a gente analisar. Vamos ver juntos isso aqui. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron a sus 15 años. Ay, no manches, mira. Isso aconteceu em fevereiro de 2009, meus irmãos, e até eu me assustei aqui pela reação da menina. Não foi nem pela a movimentação da cabeça da boneca, mas o medo que ela teve me assustou aqui, né? Pronto, essa aqui, como eu falei para vocês, eu até falei, né, que a ilha seria no Japão, mas é no México, família, desculpa, tá certo? Tanta informação que a gente às vezes se confunde, mas é isso. Essa Ilha das Bonecas, ela fica no México e ela é considerada um dos lugares mais assustadores e perturbadores do mundo, né? É uma pequena ilha e ela existe várias bonecas que estão aí, como você pode ver nas imagens, apodrecendo. Em 1950, um homem chamado Julian Santana, né, Barreira, morava sozinho ali naquela ilha e um dia, enquanto cuidava de seu jardim, ele encontrou o corpo de uma menina afogada na água perto de Marreiro. Ele ficou triste por não ter conseguido salvar a menina e pendurou a boneca da criança em uma árvore perto do local onde ela havia morrido, como uma homenagem. Logo após, Barreiro começou a ouvir sons estranhos vindos da floresta. À noite, ele ouviu passos, sussurros desencarnados e até mesmo os gritos de angústias mais raros. Convenceu-se que o espírito da menina afogado havia de alguma forma possuído a boneca. E aí ele passou a pendurar, né, ela, e depois outra boneca para que ela tivesse as opções, como eu falei para vocês, ó. E cada vez os estranhos sussurros continuavam, os gritos. Eu vou dizer a vocês por que isso aconteceu. Recomeçaram, né? Cada vez que ele colocava, ele ouvia isso ainda mais e mais forte. E ele continuou ouvindo isso pelos 50 anos que se vinha pela frente. E ao longo da história continuou espalhando mais e mais bonecas. E ele morreu em 2001 e seu corpo foi encontrado exatamente, ó, no mesmo local onde a menina havia se afogado. No caso, o pessoal ainda vai lá, né, para fazer essas investigações e diz que vê essas bonecas sussurrando quando começa a explorar, né? Aí você vê as imagens da cabana dele, bem bizarro mesmo, né? E muitas coisas, incidentes, né? Muitos estranhos incidentes vêm acontecendo. Olha aí, família. Aí você vê os investigadores, né, indo lá, muita coragem para ir para um canto desse. É sinistro, porque isso aí, meus irmãos, eu já vou explicar a vocês. Já no fim aqui, acompanha as imagens aí, ó. No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Oh my God! Oh my God! One of them's laughing. Oh my God! Oh my God, bro! Oh. Whoa! Família, eles ouviram o riso da boneca, né? E quando eles foram verificar, porque essas bonecas podem, né? Elas podem rir. E aí eles foram olhar para ver se não era uma pilha, né? Se alguma se ligou ali, porque uma tuia de boneca dessa, alguma podia ter se ligado. Quando eles olham atrás, você viu, não tinha nada, meus irmãos. Então é isso que eu disse para vocês. Sabe o que é uma coisa dessa aí? Influência demoníaca, meus irmãos. Eu, sinceramente, acho difícil espíritos voltarem. Mas as entidades malignas, elas existem. Elas tomam a forma, inclusive, dos espíritos, às vezes. Então, que existe espírito, existe. Agora que eles voltam, é uma coisa para debate. O fato é que essas entidades malignas existem. Muitas vezes as coisas ruins acontecem por causa disso. O que é que levou essa menina a se afogar ali, né? No ponto de vista físico, a gente sabe, não sabia nadar, os pais deixaram sozinha, tal, beleza. Mas do ponto de vista espiritual, para aquela situação acontecer,
Às vezes existe muita influência maligna, meus irmãos. E essa coisa maligna, ela pode ser atraída ao fazer aquela oferenda, colocar a boneca da menina ali, gerar aquele sentimento ruim na própria pessoa que se culpava por aquilo. Ela acabou dando força à entidade e essa entidade está ali até os dias de hoje, fazendo mal, e pode fazer com que outras coisas ruins aconteçam com outras pessoas. Então é preciso cuidado, como no caso do outro boneco mais velho. Não ria, não brinque com essas coisas, porque é coisa muito séria. Eu vou encerrar por aqui antes que a câmera desligue, meus irmãos. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o atual. Deixa aí os seus comentários, as suas opiniões, faço sempre questão de ler. E juntos aqui nós vamos nos tornando as verdadeiras testemunhas do paranormal. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui.